quando eu li o texto, eu comecei a refletir sobre quantas vezes na minha vida eu senti algum tipo de culpa, algum remorso por algo que eu fiz, por algo que eu falei com alguém. E até mesmo que eu acabei ofendendo a Deus. E como que a pessoa com quem eu fiz ou falei algo se sentiu? Ter deixado ela triste, ter deixado magoada, zangada. E depois disso eu comecei a imaginar como que eu me sentia por dentro quando eu percebia que eu havia errado. A sensação de culpa é como se a gente carregasse um saco de café de 60 quilos nas costas. Você fica encurvado, você não consegue encarar a pessoa, você fica com uma ansiedade, não consegue manter foco, não consegue fazer nada. E aí eu pergunto para a igreja se vocês já sentiram algo parecido. E se vocês sentiram, como que isso atrapalhou a vida de vocês? Vocês perderam sono? Porque eu perco o sono dependendo do que eu fiz. Você fica em paz? Porque eu não fico em paz. E a leitura de hoje tem muito a ver com isso, sobre esse sentimento que a gente tem quando a gente erra, quando a gente peca. E ele também nos ensina a como nos livrar desse sentimento. E daí eu quero orar para que Deus abra nossos corações e mostre os nossos erros e ensina a gente a como lidar com eles. Que Deus nos ensine a como que a gente deve confessar e receber o perdão. E que nós hoje possamos experimentar a alegria e a paz que vem de Deus. Senhor, abre nossos corações para a tua palavra. Mostra-nos, Senhor, os nossos erros. Ensina-nos, Senhor, a ouvir de ti aquilo que o Senhor quer. Ensina-nos, Senhor, a pedir perdão. Ensina-nos, Senhor, a nos arrepender. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Salmo 32. Amém? Nós vamos fazer hoje esse salmo em partes. Eu não vou estar lendo ele inteiro, mas sim por partes, para entendermos melhor a palavra de Deus. E para entender melhor esse salmo, a gente precisa entender o porquê que o Davi escreveu ele. Davi foi alguém que pecou, como, por exemplo, em seu adultério com Batseba e a repreensão de Natã. Dentre outros pecados também que faziam com que ele tivesse esse sentimento de culpa. Davi foi alguém que experimentou o perdão de pecados de Deus. E o salmo começa da seguinte forma: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. O perdão gera paz e restauração. O perdão não significa que a gente não vai ter consequências dos nossos atos. Deus perdoa, mas ele não diz que a gente não vai sofrer com aquilo que a gente fez. Diante dos homens, a gente vai sofrer essas consequências. Mas significa que diante de Deus e diante de nós mesmos, essa culpa está encerrada.
Não existe felicidade maior do que sentir o coração leve e livre. Esse é o sentimento do perdão. Nos versículos 3 e 4, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou com o calor do verão. A gente tenta esconder do Senhor os nossos pecados. E esse sentimento de culpa pesa na alma. Davi fala sobre tentar esconder o pecado. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos. E o que essa fala dele diz? Que quando guardamos a culpa e o remorso, mas não a tratamos, ela nos adoece. Quando a gente não fala, o corpo fala por nós. Quantas vezes eu direto vivo com feridas no meu corpo por conta daquilo que fico guardando, por aquilo que eu não confesso, por excesso de ansiedade, todos os dias. Às vezes a gente nem sabe o porquê, mas é algo que está precisando ser confessado. E aí vem diversos sintomas, como no meu, às vezes, essas feridas por conta de psoríase. A gente sente tristeza, ansiedade, não consegue dormir, inquietação, tira a paz, você não consegue ter foco. Você vai cozinhar um arroz, arroz queima, você está lá na beira do fogão vigiando ele e ele queima. Porque você não consegue manter o foco, porque sua cabeça está em outro lugar. Enfim, afeta todos nós, o nosso corpo. E aí eu vou contar uma história de quando eu tinha 16 anos. Antes de eu ir para a escola, eu tinha que deixar o café e a cozinha toda arrumadinha para os meus pais. Eles me exigiam isso. E aí, um dia eu acordei mega hiper atrasada, e eu tinha que ir a pé para a escola, estava muito frio, e eu fui fazer o café, e a pia estava uma bagunça, e aí eu fui pegar a garrafa de café, quando eu já tinha colocado a água para tirar ela do meio da bagunça, e não segurei o coador, e o coador tombou em cima do meu braço. E a borra do café veio toda no meu braço, me queimou toda. E a minha preocupação não foi com a minha ferida, foi em limpar a cozinha para minha mãe não brigar comigo. E aí eu corri, limpei a cozinha. Depois que eu limpei a cozinha, eu pensei, eu tenho que lavar o braço e tirar essa sujeira para eu ir para a escola, que eu precisava ir para a escola. E aí, quando eu limpei, eu percebi que o meu braço estava bem vermelho, aí eu coloquei uma blusa de frio e fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, eu sentia muita dor, muita. A dor veio. E estava queimando o meu braço, estava cozinhando o meu braço. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe veio me perguntar se eu tinha me queimado, porque eu ainda larguei resquício de café lá na pia. Eu falei que queimei um pouquinho. Quando eu mostrei meu braço estava todo preto, todo. E aí, o que eu quis dizer com isso? Ela brigou muito comigo, mas ela não brigou comigo pelo fato de eu ter sujado, ela brigou comigo porque eu corria risco de ter uma infecção. Eu me queimei grave. Eu tive queimadura de segundo grau. E aí me levou para o hospital para poder cuidar, fazer os curativos e tudo mais. E o que eu quero dizer sobre essa história de me queimar e tudo mais? Esconder o erro só aumenta a nossa dor. Eu escondi, fui para a escola e morria de dor. E pedir socorro traz alívio. Se eu tivesse falado desde cedo, ido lá no quarto deles e falado que eu tinha me queimado, eles teriam me levado para o hospital e eu não teria sofrido o que eu sofri durante 4 horas e meia de aula. Irmãos, quantas vezes vocês deixaram de pedir perdão? Quantas vezes a gente deixa de pedir desculpa por achar que não merece, por achar por não acreditar que merece ser perdoado?
Quantas vezes a gente esconde isso porque a gente acha que não precisa falar? Quantas vezes a gente olha nossos erros, nossas falhas, nossas escolhas erradas e pensamos: Deus não vai me querer de volta. Mas aí o amor de Deus nos surpreende, porque ele não veio para aqueles que são perfeitos. Ele não veio para curar quem estava sem o braço estar queimado. Mas ele veio para os que estão destruídos, para os que estão quebrados. Jesus não veio para os que acham justos e corretos, mas para aqueles que sabem que precisam e clamam por misericórdia. Quando achamos que Deus não nos perdoaria, Ele mesmo vem, chega até nós e nos chama para segui-lo. Nós não pedimos perdão esperando ser perdoados. A gente pede perdão porque a gente se arrepende. O perdão do outro que a gente ofende, o perdão dos pecados é um presente de Deus. Deus quer nosso arrependimento. Deus quer nosso coração quebrantado. Deus quer que a gente se arrependa todos os dias daquilo. E quando a gente se sente leve e a gente é perdoado independente do que a gente fez, o perdão de Deus, o perdão do irmão que a gente ofendeu é um presente na nossa vida. Porque nosso coração já está livre. Nós precisamos de Deus. O perdão O perdão é um presente que Deus dá quando reconhecemos que precisamos dele. E aí no versículo 5, fala sobre a confissão que liberta. Quando Davi diz: "Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor e as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado." Deus nos perdoa quando confessamos de todo o coração e em verdade. E humildade também dos nossos pecados. Não quer dizer que o erro deixa de existir, como eu disse no início, mas não há nada mais libertador do que assumir nossos erros e pedir perdão e sentir a leveza dele em nosso coração. E daí eu coloquei um exemplo num relacionamento conjugal, marido e mulher. E aí eu pedi autorização para o Lucimar para poder colocar um exemplo de nós dois em casa. Quando a gente discute, e num momento de muita raiva, ele fala alguma coisa ou ele é ríspido comigo, eu questiono às vezes a postura dele, e às vezes ele alega que ele falou porque estava cansado ou porque eu não entendi também o que ele quis dizer. E nisso, o que acontece? O dia passa, a noite passa, ele vira para o lado e vai dormir, tranquilo, e eu fico acordada esperando ele tentar me dizer alguma coisa para tentar resolver, e não resolve. Ele dorme o sono do justo dele e eu fico acordada a noite inteira pensando assim, eu acordo ele ou não acordo para resolver. Quando isso não se resolve, dentro de casa fica um clima muito pesado. Normalmente a gente não consegue olhar na cara um do outro, e quando olha, já olha meio assim, tipo assim, não quero conversa. Eu fico ruminando o meu problema. Enquanto eu não resolvo, eu fico aquilo ali, joga até indireta. Quando o clima fica muito pesado e quando vem um arrependimento, independente das partes,
No caso, como ele foi ríspido e ele vem e me pede desculpas por ter agido de forma ignorante comigo, passa o rancor, passa a raiva, vem o abraço e tudo se resolve. É nesse instante que o ambiente que estava em absoluto caos dentro de casa se torna um ambiente limpo de novo. É um ambiente frio, silencioso, e volta a ter aquele monte de conversa, às vezes gritaria, como é lá em casa, a gente fala meio que gritando, mas a alegria volta dentro de casa novamente. Assim como Lucimar fez para confessar o seu erro, nós devemos, diante de Deus, com o coração aberto, confessar nossa culpa e erro e nos libertar daquilo que está nos desconfortando e nos deixar mais leve, assim como a nossa casa fica quando a gente resolve um problema. E aí no versículo 6 diz: sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Em busca de Deus e em oração, logo cedo encontra refúgio antes que os problemas nos afoguem. Ao acordar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir a Deus que nos proteja de qualquer coisa que venha a nos atingir durante o dia. E quando ele diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento, quando eu li esse versículo, me veio na mente imediatamente o hino do Inário Povo de Deus Luterano, 456, que diz que Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mude os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Deus é o nosso esconderijo, amparo, fortaleza, como diz na canção. Ele transforma dor e angústia em cantos alegres e nos liberta. Assim como disse o hino também, o louvor que disse: Teu jugo é suave, teu fardo é leve. Entreguemos isso a Deus. Ele está pedindo para a gente entregar isso para Ele. Nós encontraremos descanso nele. Nos versículos 8 e 9 diz: Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a vocês. Deus está falando aqui para Davi: eu te guiarei. Isso quer dizer que Deus guia os perdoados, mas Ele quer que nós sejamos obedientes. Ele não quer que sejamos teimosos como os animais que Ele citou, que obedeçamos apenas por obedecer, mas sim por amor. E no versículo 10 ele diz: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará.
E daí eu observei o contraste: o ímpio vive na teimosia, como diz o versículo 9, e acaba colhendo dores e sofrimento. Mas o justo que confia no Senhor é cercado de amor e misericórdia. No versículo 11, finaliza o salmo: alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Esse é o resultado do perdão. Alegria, celebração, louvor, corpo e alma leve. Deus é consolo. E daí eu volto no início, quando eu perguntei sobre os nossos sentimentos quando nós erramos, quando estamos vivendo em pecado. Sobre o sentimento de peso e culpa e remorso. Vale a pena sentir remorso? Vale a pena sentir culpa? Vale a pena se adoecer por se calar, por orgulho? Todos nós já sentimos culpa por palavras malditas, atitudes ou erros que cometemos. E o Salmo 32, ele nos mostra que esconder e se calar só aumenta a nossa dor a cada dia. E que a confissão sincera perante Deus nos traz perdão, cura, alívio e restauração. E hoje Deus está aqui nos convidando, está convidando você a abrir as nossas portas do coração e entregar todas as nossas falhas, erros, culpas e confiar no seu perdão. Não importa se o seu erro é grande, se o seu erro é pequeno, se seu pecado é grande, se seu pecado é pequeno. Deus é gigante e quer encher nosso coração de paz e alegria. Quando você achar que não merece, lembre-se que Jesus enfrentou a cruz para nós que não merecemos. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. E se hoje você está aqui com seu coração pesado, você sente culpa, algo está te sufocando, estrangulando você por dentro, confesse diante de Deus. Não espere para amanhã. Deus chama a gente todos os dias para libertar isso. Faça como Davi fez, que em momento de angústia e dor, entregou e confessou seu pecado a Deus e experimentou a leveza de seguir e sentir-se livre. Nenhum pecado é grande demais para o amor de Deus. Nenhuma culpa é profunda demais para a graça de Cristo. Quando você achar que Deus não te perdoaria, lembre-se, foi por você, foi por mim, foi por nós que Jesus veio. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos.